Oi, gente, e aí? Então, eu vim falar de uma coisa muito importante, uma pauta que ainda, infelizmente, não está sendo muito falada. Na verdade, eu não vejo nem ninguém tocar nesse assunto. Então, eu vim para tocar nesse assunto extremamente necessário. Eu vou começar me apresentando para vocês entenderem de onde eu tô falando. Meu nome é Mayra Menezes e eu sou formada em Letras pela Universidade Federal da Bahia, em Letras com Inglês. Bom, eu vou começar falando pra vocês que eu vi um vídeo essa semana de uma menina que... Eu não sei se vocês já viram esse tipo de vídeo, que uma pessoa, ela tá ali como professora, né, às vezes se veste como professora, usa aquela, acho que é baquetinha, não sei, pra poder mostrar as coisas no quadro ou no vídeo editado, pra dizer como você deve falar e como é o errado, né? E nesse vídeo ela tava dizendo: mim não conjuga verbo. Você diz para eu comprar e não para mim comprar. Você não pode... Enfim, esse tipo de coisa. E ela citou nome, pronome, objeto, verbo. E esse tipo de vídeo é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque é muito opressivo. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso, tá? Eu quero muito que vocês estejam abertos e abertas pra entender o que eu vou dizer agora pra vocês. É muito importante que vocês fiquem comigo e me acompanhem no pensamento que eu vou falar agora. Eu vou começar pelo começo. A língua. O que é a língua? Ela é um instrumento de comunicação, feito puramente pela sociedade e puramente para o contexto social. Então, os humanos inventaram a língua, não é? E é assim que a gente se comunica, assim como eu estou falando com vocês aqui agora. Então, tem a língua verbal e a língua com as mãos, que seria, no caso do Brasil, Libras. Nos Estados Unidos, ASL e tantas outras línguas de sinais que existem. Então é isso, o objetivo da língua é comunicar. Fazer com que você me entenda e que eu te entenda. Aí a gente vai para a história, né, da colonização do nosso país. Eu vou falar do nosso país porque eu conheço o contexto daqui e não do de outros lugares. Vou falar da minha vivência. A gente vai começar, né, falando da colonização. Os índios e as índias moravam aqui no Brasil antes dos europeus virem e invadirem o nosso país e inclusive pegarem pessoas africanas e trazerem para cá contra a vontade delas, violando todos os seus direitos, e trouxeram essas pessoas para cá. Como a gente sabe sobre a história da colonização, obrigaram as pessoas escravizadas, obrigaram elas a largarem a cultura delas, a língua delas, a religião delas, tudo isso foi tirado e foi imposta uma nova cultura, uma nova língua, uma nova forma de viver, uma nova forma de vestir, e isso a gente sabe pelos livros de história. Com isso, a gente tinha aqui pessoas indígenas e pessoas africanas, né, do continente africano, e nenhuma delas falava a língua que os portugueses europeus falavam. Os indígenas e as indígenas daqui falavam as línguas indígenas e os povos africanos falavam línguas africanas e não português. Veja que os colonizadores impuseram a língua portuguesa para essas pessoas. Então, assim como qualquer falante bilíngue, poliglota, qualquer pessoa que fale outra língua, ela aprende essa língua com sotaque, com formas diferentes de falar. A gente fala de forma diferente. E eu posso dar um exemplo disso, o próprio inglês. O inglês, a gente tem o inglês americano, tem o inglês britânico, os sotaques que são mais falados sobre. Mas a gente também tem o inglês jamaicano, a gente tem o inglês chinês, a gente tem o inglês da Escócia, a gente tem o inglês da Nigéria. Todas essas pessoas falam inglês, o inglês da Índia. E todas essas pessoas que falam nesses lugares têm as suas particularidades. Mas no final, todo mundo se entende porque o objetivo da língua é comunicar, é fazer um entender o outro, independente do seu sotaque. E assim como as pessoas aqui que estavam sendo escravizadas, indígenas e pessoas africanas, estavam sendo escravizadas, elas tiveram que aprender
a língua portuguesa e adaptaram a língua portuguesa a cada um a sua língua. E isso foi se tornando o que é hoje o português brasileiro. Isso mostra que a língua ela sofre mutações o tempo inteiro. A língua está em mutação o tempo inteiro. Não é algo rígido e puro eterno. Não é assim e não vai ser assim, porque a língua é feita de pessoas, as pessoas mudam, gerações vão chegando e mudando tudo. A gente começa a inserir gírias no vocabulário, se misturam com sotaque, contrações de frases e palavras para facilitar o uso da língua no nosso dia a dia. Vocês entenderam agora como o português chegou pra gente, né? Então, essas pessoas, esses colonizadores que estavam aqui obrigando a gente a falar a língua deles, eles decidiam o que era correto e o que era errado. Obviamente que quem falava errado era quem não era português, ou seja, pessoas escravizadas. E isso mostra a relação que a língua tem com poder e com classe. Isso não mudou, até hoje é assim. Então, quando a gente fala que você tá falando português errado, isso não tá certo, se a gente for levar isso a sério, o português brasileiro seria completamente errado, porque a gente não fala o português de Portugal, muito menos o português de Portugal daquela época. E isso mostra a legitimidade da língua ser mutável. O normal da língua é ser mutável. No português arcaico, a gente tinha uma palavra que era fro, e que hoje a gente fala flor. E quando as pessoas escutam alguém falando flor, essa pessoa é censurada, riem, ridicularizam. E às vezes a pessoa nem sabe que no português arcaico essa palavra existia. A gente também tem aquela palavra que hoje é você. Antigamente essa palavra era vossa mercê. Depois mudou para vós mercê. E hoje temos o você. E muitas vezes a gente fala o quê? Cê. Cê sabe, né? A gente fala assim. Por quê, gente? Porque isso é prático. E a língua tá aí pra isso. É pra ser prático, pra ser dinâmico, fluido. Um outro exemplo é o vamos em boa hora, que é vamos embora hoje em dia, que a gente fala muito vambora, e aqui em Salvador, por exemplo, a galera fala bolá, véi, vamos lá, né? Então, eu tô dando esses exemplos para vocês saberem como a língua é mutável, como as coisas mudam, principalmente a língua, porque a gente muda e tudo muda, inclusive a bermuda. Desculpa. Então, já que vocês me acompanharam até aqui, eu quero que vocês reflitam como esse tipo de vídeo é nocivo, extremamente preconceituoso. Como você acha que esse tipo de vídeo atinge pessoas que não sabem escrever ou que escrevem fora da gramática normativa? Quando assistem esse vídeo, elas se acham burras. Inclusive, existe esse preconceito de achar logo a pessoa burra, por ela não saber escrever dentro da gramática normativa ou falar de acordo com a gramática normativa. E isso já entra tem uma série de coisas problemáticas nisso, porque assim, como assim burro? Peraí, essa pessoa que tá fazendo esse tipo de vídeo, com certeza teve uma educação de qualidade. Mas essa pessoa que ela tá criticando, não teve. Então você tá criticando o quê? Não seria mais fácil você criticar um sistema que não dá essa oportunidade para a pessoa que não está conseguindo escrever e ler dentro da gramática normativa e falar? Não, aí você oprime quem já está oprimido e ridiculariza quem já está ali. E essa coisa de burro não existe. Além do que, tem gente que aprende, tem uma educação de qualidade, mas poderia, por exemplo, ter dislexia. E aí entra o capacitismo, porque você começa a desfazer da pessoa, tipo, tá, então quer dizer que se ela não escreve de certa forma e não fala de certa forma, ela é burra? Tá, e quem tem dislexia é burro? Então isso é um argumento completamente falho, não chega nem a ser um argumento. Não é legal. Eu já cansei de ver gente também falando,
Você pode ter a unha suja, você pode não tomar banho, você pode ser feia ou feio, mas você tem que escrever direito. Se escrever errado, eu não dou nem chance de ficar. Aí eu fico pensando, cara, ainda tem relação com caráter. Como assim? Você faz relação da pessoa com o caráter dela, sabe? Isso é questão de acesso. Acesso à educação de qualidade. Você já tá misturando o caráter. Então, quando eu tô falando desse tipo de vídeo, eles são extremamente vexatórios e ridicularizam as pessoas que não tiveram uma educação de qualidade como você teve. Você não sabe escrever e falar perfeitamente porque você nasceu assim. Você aprendeu. E se você aprendeu, você teve essa oportunidade. Teve gente que não teve essa oportunidade e você tá rindo e ridicularizando essa pessoa que não teve a oportunidade. No caso, você tá rindo da pessoa não ter tido a oportunidade. Isso não é legal, gente. A gente sabe que não é legal. A gente tem trazido muitas pautas na internet que são extremamente necessárias, como racismo, gordofobia, machismo, capacitismo, várias pautas. E essa do preconceito linguístico precisa, com urgência, ser trazida, inclusive para a internet, para as pessoas pelo menos ouvirem falar sobre, porque ela é extremamente ligada à classe e poder. Quem tem o poder decide o que é o correto e o que é o errado, inclusive da língua. Quem decidia isso eram os colonizadores. E quem não tinha nenhum direito a falar sobre isso eram as pessoas escravizadas. Isso tem resquício até hoje. Assim como o racismo existe até hoje, por causa de uma história que aconteceu. Esse tipo de vídeo é muito fácil de fazer quando você tem acesso e você diz, porque o verbo, porque o pronome. É fácil explicar para uma pessoa que sabe o que é verbo, que sabe o que é pronome. E quem não sabe o que é isso? Quem não sabe o que é sujeito? Quem não sabe o que é objeto? Pronome? E aí? Então, assim, a gente sabe que o ponto desse tipo de vídeo não é ensinar, é ridicularizar. E não é legal ridicularizar ninguém por nada. Por nada, gente. Muito, muito menos porque a pessoa não teve acesso à educação de qualidade que você teve. Você precisa reconhecer os seus privilégios e depois fazer algo com isso. E eu só queria frisar uma coisa muito importante, é que eu fico pensando uma pessoa jovem, né, que assista um vídeo desse, que nunca tenha tido a oportunidade de ter ido à escola porque tinha que ajudar dentro de casa, e aí por isso é analfabeta, ou sabe escrever de alguma forma, mas escreve fora da gramática normativa e fala também fora da gramática normativa, assistir um vídeo desse, essa pessoa como se sente. Porque já existe aquela cultura sempre reforçada de que vai estudar para ser alguém na vida. Ou seja, se você não estudar, você não é ninguém? Não, gente, eu discordo disso. Você que não teve oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, você é alguém sim, independente de qualquer coisa. E isso a gente não pode reforçar esse tipo de preconceito, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é extremamente falho na educação. A gente sabe como é o Brasil, então não é uma coisa pra gente rir. Mayra, o que é que eu posso fazer, já que você tá falando isso? O que é que eu posso fazer para combater o preconceito linguístico? Poxa, seria legal você começar a repensar primeiro os seus privilégios, que é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa ver seus posicionamentos e refletir como a gente é no dia a dia. Poxa, com os meus amigos e minhas amigas eu falo de um jeito. Se eu chegar na corte, eu falo de um outro jeito. Para falar com um juiz, com a juíza. Quando eu tô no trabalho, eu falo de uma forma diferente. Cada lugar tem um jeito da gente se comunicar. Então, o que isso significa para você? Significa que é normal, que as pessoas mudam, assim como a língua muda. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Toda vez que você ouvir alguém falando errado, já comece a pensar que não é errado. Não corrija a pessoa se ela não te pediu ajuda. Principalmente se o objetivo da língua foi alcançado com sucesso, que foi a comunicação de um pensamento durante uma conversa.
Então, se a pessoa chegou aqui e falou pra você: "Ah, o vrido caiu e eu me cortei", você entendeu o que ela quis dizer. E ela não te pediu ajuda pra saber como é a palavra correta, sabe? Ah, mas vai deixar na ignorância? Não, não é deixar na ignorância. Até porque quando você corrige a pessoa, ela com certeza não tá se sentindo bem. Porque é uma censura quando a gente faz isso. Então, se a pessoa quiser, o que você poderia fazer, se você quisesse realmente se importar, você pode dizer que se a pessoa quiser alguma ajuda com alguma matéria da escola, ela pode te procurar. Se ela tiver dificuldade em alguma coisa da língua portuguesa, que você talvez possa ajudar. E, principalmente, normalizar a variação linguística. Isso tudo é variação linguística, gente. O errado tem que ser normalizado e não é pra sentir vergonha disso. Se você fala fora da gramática normativa, escreve fora da gramática normativa, não se sinta envergonhada ou envergonhado. Você não está fazendo nada errado. Você está se comunicando da forma que você pode. E vocês que tiveram alguma forma de chegar em uma educação boa, educação de qualidade, parem. Parem agora de criticar as outras pessoas e ridicularizar elas que não tiveram. Porque no final você tá sim rindo da falta de oportunidade de uma pessoa. Então, eu queria só pedir agora no final desse vídeo enorme, que eu tentei ser rápida, mas não consegui. Eu queria pedir pra vocês compartilharem esse vídeo para as pessoas pensarem um pouco. O objetivo desse vídeo foi fazer vocês pensarem se vocês não haviam pensado nisso antes. Variação linguística, preconceito linguístico, ele existe, ele está diretamente ligado à classe e poder. E a gente não pode perpetuar esse tipo de discurso, a gente não pode achar engraçado o tipo de vídeo que eu citei aqui mais cedo. Não é legal, a gente precisa lutar contra isso. Principalmente no país que a gente vive, que a gente sabe das dificuldades que existem. Fazer isso é também combater o classismo e tantos outros tipos de preconceito, para que a gente evite reproduzir discursos preconceituosos, assim como a gente já está fazendo com outras pautas na internet. Então era isso. Por favor, compartilhem, repensem, pesquisem sobre variação linguística, preconceito linguístico, tá bom? Um beijo para vocês. É isso aí. Valeu!